Bem-vindos de volta ao canal Mandalas Essência de Luz, eu sou a Cláudia Tim e neste vídeo eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa linda mandala que eu chamei de mandala Om. Eu coloquei no centro desta mandala o símbolo sagrado do Om e ela está repleta de detalhes e com uma composição de cores lindíssima. Vejam só que eu utilizei o tom de rosa, o tom de violeta, o tom de dourado e esse é o turquesa, que eu utilizei em vários locais que deu um destaque muito lindo nessa mandala. Então fica aqui comigo que eu vou ensinar o passo a passo completo dessa mandala. Bora lá começar mais um passo a passo aqui do canal Mandalas Essência de Luz. Então pessoal, aqui eu já tenho meu MDF pronto e tenho o símbolo do Om já impresso. Eu imprimi ele e ele tem uma bordinha ali, ó, de 4,5 centímetros, para vocês terem a noção de tamanho. Eu recortei em círculo e agora eu vou dobrar em 4 partes, juntando as pontinhas, para encontrar o centro deste símbolo. Eu dou um piquezinho ali com a tesoura e vou encontrar o centro dessa imagem. Caso você queira essa imagem, me chama lá no TikTok que eu mando para você, ou pelo direct do Instagram. Vejam ali que eu já encontrei o centro dessa imagem e agora eu vou riscar todo o verso da imagem com o lápis para que eu consiga fazer a transferência dessa imagem com mais facilidade para o MDF. Vejam ali que simplesmente eu estou passando o lápis e fazendo uma camada de grafite que vai funcionar como se fosse um carbono. E agora então eu vou encontrar o centro para poder posicionar a imagem. E se você é apaixonado por mandalas assim como eu te convido a se inscrever no canal Mandalas Essência de Luz e ficar por dentro de todos os tutoriais que eu trago aqui. Encontrei o centro da mandala, agora eu vou posicionar a imagem também alinhada ao centro do MDF. Então coloco ali o lápis para me ajudar nessa posição ali e vou fazer a transferência da imagem utilizando o lápis mesmo ou um objeto pontudo, pode ser um boleador. Eu vou fazer com lápis para vocês verem ali onde eu estou marcando, mas vocês podem utilizar um próprio boleador para fazer essa transferência. Vou fazendo todo o contorno da imagem. Aqui eu não coloquei uma fita para firmar a imagem, mas vocês podem fazer essa fixação com fita crepe mesmo. Como a minha fita não estava próxima, eu estou segurando com a mão mesmo. Mas o ideal é que vocês coloquem um pedacinho de fita crepe em cada lado ali para que a imagem não saia do lugar. Então aqui não tem mistério, é só fazer o contorno do símbolo sagrado com lápis para que seja transferido para o MDF. Prontinho, vejam ali que ele aparece bem. E agora eu vou prosseguir nas linhas guias da mandala. Esse MDF tem 20 centímetros de diâmetro. Eu pintei ele com fundo preto, eu encontrei o centro, fixei ali a imagem e agora eu tô dividindo em 12 partes. Então eu tô com o transferidor fazendo uma marcação a cada 30 pontinhos no transferidor. Prosseguindo, eu vou fazer uma marcação para passar o compasso. Então eu posicionei a régua ali a 2,5 centímetros do centro e fiz uma marcação a lápis, que vai guiar a minha abertura do compasso. Posiciono o compasso e alinho ele com essa marcação de 2,5 e faço uma circunferência que vai ajudar a delinear essa imagem no centro. Vou abrir o compasso novamente, agora a uns 2 milímetros de distância da última linha, só para dar a altura dos meus pontinhos ali da transição. E eu vou alinhar a régua agora nesses pontos que eu fiz com o transferidor para traçar as linhas guias. Vejam ali que eu não passo em cima da imagem. Eu simplesmente chego com o risco até a bordinha que eu fiz ali com o compasso. Então eu traço a linha pulando a imagem. É bem fácil de fazer, é só alinhar direitinho a régua nesses pontinhos, sempre passando pelo centro a régua ali, né? Vejam que eu alinho a régua também com o centro, apesar de não passar o risco em cima do centro da mandala. Em seguida, eu vou fazer uma marcação a 3 centímetros de distância da linha guia anterior e vou passar o compasso ali para fazer mais uma circunferência.
Alinho novamente a régua. Agora eu vou fazer a última marcação ali a 3,5 de distância da linha guia anterior. Faço uma marcaçãozinha a lápis e a bordinha ficou com 1 centímetro de distância da borda para a linha guia. Vou abrir o compasso, então, guiando o tamanho da abertura do compasso pela marcação que eu fiz a lápis ali e traço a circunferência. Vamos começar a etapa de pintura da mandala. Então agora eu tenho meu boleador mais fininho e eu vou fazer o contorno ali e o preenchimento da imagem. Vejam que eu estou utilizando a cor rosa. Esse é um rosa metálico. Eu não tenho como passar o nome da cor para vocês porque eu fiz esse tom. Eu gosto muito de criar as cores, né, de tentar cores novas. Então eu tinha comprado um tom de rosa, o da Metal Colors, aquele tom rosa, como é que é? Rosé Gold. E eu achei ele muito sem graça, muito sem vida. E eu tinha uma rosa ali mais forte, que é até, eu acho que é uma cor de tinta PVA. Era um tom mais vivo, assim, de rosa. E eu misturei os dois e consegui chegar nessa tonalidade de rosa metálico. Ficou um tom muito bonito de rosa, apesar de que no vídeo ele não aparece tanto. Mas, pessoalmente, assim, vale a pena tentar essa mistura. Então, assim, aqui é basicamente preencher a imagem. Veja que eu já estou acelerando até o vídeo ali para, né, passar um pouquinho mais rápido. E eu vou fazendo ali o contorno da imagem com muito cuidado, tá? Esse vídeo aqui eu acelerei, tá bem rápido, mas esse é um processo bem lento para que ele fique bem bonito e com um contorno bem perfeito. Faça bem devagar, vá carregando o seu boleador com tinta. Ali eu tô tirando algumas bolinhas de ar, tá? Eu tenho um objetinho mais pontudo ali, pode ser uma agulha. E é melhor estourar ali quando a tinta está molhada, porque depois ele fica ali um buraquinho na tinta, né, quando seca. Então, assim, faça o preenchimento devagar, com cuidado, para que o acabamento da imagem fique muito bonito. Eu vou utilizar o boleador verde, o lado mais grosso, e o tom de dourado para fazer essa transição. Então, eu tô fazendo os pontinhos em sequência, um ao lado do outro, e vou carregando o boleador a cada pontinho. Vejam ali que os pontinhos ficam bem próximos um do outro, mas eu deixo um leve espaço entre eles para que eles não grudem. Então, o pontinho tende a se expandir. Quando a gente coloca o pontinho ali, ele abre um pouquinho, tá? Com a tinta molhada. Então, deixem um pouquinho de espaço para que esses pontos não grudem um no outro. Com o boleador azul, o lado mais grosso, eu vou fazer um pontinho em cima de cada linha guia e próximo aos pontinhos em dourado. E eu vou começar com o tom de rosa, o mesmo tom que eu utilizei para preencher a imagem. Vou manter o mesmo tom de rosa e vou fazer um pontinho maior em cima desses pontinhos pequenos. Esse é o boleador de acrílico roxinho, ele me dá um ponto de em torno de 6 milímetros e eu vou fazer um ponto desses para ser o miolinho da coroinha em cada linha guia. Com o boleador branco, lado mais grosso, e mantendo o mesmo tom de rosa, eu vou fazer um pontinho acompanhando a linha guia e alinhando esses pontinhos para fazer a primeira camada da coroinha. Com o lado mais fininho do boleador rosa e mantendo o mesmo tom, eu vou fazer os pontinhos em torno desse miolinho da coroinha. E eu faço os pontinhos carregando e chego mais ou menos na metade, aí sim eu vou descarregar até a base.
Vejam ali que eu dou 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos e aí eu descarrego o boleador até a base, acompanhando o formato desse pontinho maior. Percebam que eu vou recarregando o boleador até chegar mais ou menos na metade do pontinho central e aí sim eu dou o pontinho que vai chegar até o final, até a base da coroinha. Sem mistério, é só repetir em todas as linhas guias onde tem as coroinhas. Com o boleador verde, o lado mais grosso, vou manter o tom de rosa metálico, vou fazer os pontinhos acompanhando a linha guia e esse vai ser o pontinho do topo da segunda camada da coroinha. Vejam que eu aumentei o meu ponto do topo na segunda camada da coroinha. Com o boleador branco, o lado mais grosso, eu vou fazer os pontinhos da segunda camada da coroinha. Vejam ali que eu dou o pontinho bem encaixado entre os pontinhos anteriores e o pontinho do topo. E vou fazendo um pontinho no segundo pontinho que eu descarrego a tinta até o final, tornando os pontinhos decrescentes. Mais de pertinho, percebam como eu encaixo os pontinhos, dando um primeiro ponto, recarregando o segundo ponto, que eu vou até o final da coroinha na base, tornando os pontinhos decrescentes. E vejam que eu vou acompanhando e deixando esses pontinhos o mais próximo possível, sem sobrepor, para que a coroinha fique mais preenchida. Sem mistério, é só repetir esse processo em todas as coroinhas. Na terceira camada da coroinha, eu vou trocar o tom para o tom de violeta. E vou fazer o pontinho também acompanhando o topo ali da coroinha, acompanhando a linha guia. Esse é o boleador de metal que me dá um ponto de 4 milímetros e esse é o tom de violeta metálico. Com o boleador verde, o lado mais grosso e mantendo o mesmo tom de violeta, eu vou fazer os pontinhos, 2 de cada lado ali, vejam como eu estou fazendo, encaixadinhos os pontinhos e dou apenas 2 pontinhos de cada lado, para que o meu pontinho vá se tornando menor e fique mais harmônico possível. Então, eu tô utilizando o boleador verde, o lado mais grosso, dou um pontinho, 2 pontinhos de cada lado, e esse pontinho eu não recarrego, e faço esses primeiros pontinhos da terceira camada da coroinha. Agora sim, eu vou utilizar o boleador branco, o lado mais grosso, e manter o tom de violeta para fechar a terceira camada da coroinha. Vejam ali que eu dou os pontinhos e vou descarregando até o final da base ali da coroinha, tornando os pontinhos decrescente e acompanhando o formato. Eu carrego o boleador, dou o pontinho e vou descarregando até a base. Faço isso em todas as coroinhas. Esse tom de violeta metálico eu criei, tá, pessoal? Então, vocês podem usar a criatividade e criar cores novas. Às vezes a gente não tem tanta disponibilidade de cores, né? Principalmente as metálicas, que são mais caras. Mas saiba que você pode utilizar a tinta metálica da Metal Colors, a prata, e misturar com o tom de cor que você tem ali. Esse eu utilizei, no caso, um tom de roxo mais escuro, era uma tinta PVA, e misturei com o tom de prata da Metal Colors. Agora, com o pincel, vou fazer o contorno da imagem com o mesmo tom ali de violeta metálico. Vou fazendo o contorno, cuidando para que ele não fique muito grosso. E para isso eu vou carregando o meu pincel com bem pouquinha tinta e vou fazendo aos poucos esse delineado.
Aqui você também pode utilizar a caneta Posca também, é uma sugestão, caso você tenha a preferência de utilizar as canetas. Faça esse contorno com bastante cuidado, delicadeza e paciência, para que o acabamento fique o mais bonito possível. Outro detalhe importante é que a minha tinta está seca, então eu fiz essa primeira parte da mandala e deixei secar. E agora sim eu estou fazendo o contorno com essa tinta já seca, tá, pessoal? É um detalhe importante para que o acabamento fique bem bonito e o mais perfeito possível também. Então agora, conforme eu fui construindo a mandala, eu senti necessidade de fazer um arabesco. Então ali basicamente eu tô passando o compasso bem no topo ali do último pontinho da coroinha. Vejam que deu em torno de 1 centímetro entre uma linha guia e outra. E com a lapiseira, ou você pode utilizar o lápis aquarelável também, eu vou fazer a marcação do arabesco. Vejam que eu estou utilizando essa marcação ali para dar a altura do meu arabesco. Eu faço uma marcaçãozinha bem no meio também para poder centralizar melhor e faço esse movimento ali de arabesco e eu vou delineando o formato dele com a lapiseira. Então esse formato é um formato de como se fosse um coração e eu vou fazer entre todas as coroinhas. Com o pincel eu vou fazer o contorno e o delineado desse arabesco. Eu escolhi a tinta turquesa, ela é uma tinta PVA, o turquesa, muito lindo esse tom. E eu vou fazendo esse contorno com o pincel. Esse é o pincel mais fininho que eu tenho, é o 422-00 da Condor. E vou carregando ali aos poucos, fazendo esse movimento bem lento, bem devagar. Percebam ali que eu estou acelerando um pouquinho o vídeo para que ele não fique tão demorado e maçante, né, gente? Mas assim, esse é o detalhe, né? A gente fazer com calma e tranquilidade. É um processo tão gostoso, né, de criar uma mandala. Mas pro vídeo, assim, ficar mais dinâmico, eu acelero um pouquinho, tá? Esse processo. Não tem mistério aqui, é só você fazer o contorno deste arabesco. Eu faço ali a voltinha do coração acompanhando o risquinho ali que eu fiz com um lápis. E dou a voltinha e faço o formato de biquinho lá perto da coroinha. Vou trazer agora o turquesa também para a base da coroinha. Vejam que eu estou fazendo ali um puxadinho que acompanha o formato da base, partindo desse pontinho que eu dei lá pequenininho e faço o puxadinho em direção ao topo. Então é só repetir como vocês estão vendo no vídeo. Eu vou fazer de ambos os lados, vejam que tem de ambos os lados o puxadinho. E olha que bonitinho que fica esse detalhe, adoro fazer isso nas minhas mandalas. E vou preencher esse espacinho entre os puxadinhos de turquesa com o tom de rosa. Esse é o rosa Tutti Frutti da Acrylex. E esse boleador que eu tô utilizando é o branco lá do mais grosso,
mas vocês vejam e observem o espaço que vocês têm aí na mandala de vocês e escolham o boleador que vai caber o pontinho ali, sem sobrepor os puxadinhos e os outros pontinhos. Vou trazer novamente o dourado para a mandala, então eu vou fazer um arabesco dentro do arabesco. Esses puxadinhos ali estão acompanhando o formato do arabesco de turquesa. E eu faço esse movimento de puxadinho arqueado, também acompanhando o formato de coração. Faço em todos os arabescos de turquesa e na parte interna do arabesco. Vou fazer um sobreponto agora no miolinho da coroinha. Eu tô com o olhador de metal, o lado mais grosso, e esse é o pontinho ali de 5 milímetros, em torno de 5 milímetros, e estou fazendo esse sobreponto no miolinho da coroinha, nesse pontinho maior, e vou usar agora o tom de Tutti Frutti. Eu alinho esse ponto mais próximo da base da coroinha, e ele é relativamente um pouco menor do que o ponto de baixo. Não dá pra ver muito no vídeo, mas ele dá uma boa clareada no miolinho da coroinha. Vou trazer o tom de Tutti Frutti novamente, fazendo um puxadinho entre o puxadinho de dourado ali. Esse é o boleador rosa, o lado mais fininho. Faço um puxadinho ali acompanhando esse formato que tem disponível ali nesse arabesco. E é só realmente para trazer um pouco de cor ali para esse miolinho. Dando sequência na mandala, eu volto agora com o tom de violeta metálico. E vou fazer um puxadinho entre os arabescos de turquesa. Vejam ali que o meu boleador é o boleador de metal, lado mais grosso. Eu carrego o boleador com tinta, faço o primeiro pontinho centralizado nessa junção das linhas guias e arrasto o puxadinho até a coroinha. E o que delimita o puxadinho é esse espaço, então, entre o primeiro pontinho ali da linha guia até a coroinha. Vou fazer em todas as linhas guias esse puxadinho. No topo do puxadinho, eu vou manter o tom de violeta e vou fazer um pontinho acompanhando a linha guia e o puxadinho. Esse é o boleador azul de acrílico e ele me dá um ponto de em torno de 8 milímetros. Vejam que eu carrego o boleador com tinta e faço um pontinho acompanhando a linha guia e o topo do puxadinho. Vou fazer em todos os puxadinhos esse ponto que vai ser o miolinho da próxima coroinha da mandala. Com o boleador verde, o lado mais grosso, eu vou fazer um pontinho em cada puxadinho em cima do pontinho maior que eu dei agora. Vou fazer esse pontinho acompanhando a linha guia e alinhado a esses dois pontos anteriores. Com o boleador branco, lado mais grosso, eu vou fazer os pontinhos para fechar a primeira camada dessa coroinha. Então, eu começo o pontinho, recarrego, dou outro pontinho e aí sim eu vou descarregar até a base, tornando os pontinhos decrescentes e acompanhando o formato desse pontinho maior, que será o centro da coroinha. Dou um pontinho, recarrego, o segundo pontinho eu descarrego até a base. Vou fazer esse movimento em todas as linhas guias que tem o puxadinho. A próxima camada da coroinha, eu começo ali com o pontinho do topo
Com o boleador de metal, lado mais fino, esse é um pontinho de 4 milímetros e eu vou manter o tom de violeta metálico. Dou esse pontinho acompanhando o topo da coroinha. Vejam ali que eu estou aumentando também meu boleador e o ponto do topo também para dar essa sensação de crescimento na coroinha. Com o boleador verde, o lado mais grosso, eu vou fazer agora os pontinhos para fechar a camada da coroinha. Faço um pontinho, recarrego, no segundo pontinho eu descarrego até a base. Vejam que eu encaixo bem esse pontinho também, mas cuidando para não sobrepor os pontos. Então, eu chego próximo, mas também tomando cuidado para não encostar. E dou os pontinhos acompanhando o formato da coroinha e tornando esses pontinhos decrescentes até a base ali do puxadinho. Vou fazer esse procedimento em todas as coroinhas, não tem mistério, é só repetir na mandala de vocês. A terceira camada da coroinha eu vou voltar com o tom de rosa. Esse é o boleador de metal, o lado mais grosso, e eu vou dar um pontinho logo ali acima do topo da coroinha. Vejam que esse pontinho também é o aumento, então ele tem em torno de 5 milímetros. Vou fazer esse pontinho em todas as coroinhas. Eu viro o boleador de metal e pego o lado mais fino, o lado que me dá um pontinho de 4 milímetros. Vou manter o mesmo tom de rosa e fazer um pontinho ali de ambos os lados e encaixando entre os pontinhos anteriores para dar seguimento à terceira camada da coroinha. Com o boleador verde, o lado mais grosso, e mantendo o mesmo tom de rosa, eu faço os pontinhos para fechar a terceira camada da coroinha. Vejam então que eu carrego o boleador com tinta, dou um pontinho, recarrego e aí sim eu descarrego até a base. São 2 pontinhos recarregando para chegar até a base. Carrego o boleador, carrego novamente, dou o pontinho e os pontinhos se tornam decrescentes até a base. Vou fazer esse procedimento em todas as coroinhas, não tem mistério, é só repetir na mandalinha de você. Na quarta camada da coroinha, eu chego próximo à borda do MDF. E ali eu vou aumentar um pouquinho também o meu ponto, fazendo com que o ponto fique maior que o anterior.
Então, eu tô utilizando o mesmo boleador de metal, lá do mais grosso, mas eu estou recarregando o ponto. Então, eu consigo aumentar esse ponto com um sobreponto de tinta. Vejam ali que eu vou fazer esse mesmo procedimento em todas as coroinhas, dando um ponto e recarregando e fazendo um sobreponto, tornando o pontinho maior que o anterior, para aumentar a coroinha. Vou manter o boleador de metal, o lado mais grosso, e vou fazer um pontinho encaixado entre os pontinhos anteriores. Vejam ali que eu faço o pontinho e recarrego em alguns casos, tá? Porque eu consigo olhar e observar quando o pontinho não sai do mesmo tamanho. Então, quando necessário, eu recarrego esse pontinho para que ele fique maior. Vejam esse caso aqui. Mas não necessariamente. Então, se o pontinho tiver o tamanho ideal ali encaixadinho, eu não recarrego. Então, só vou recarregar aqueles que ficaram menores. Agora eu viro o boleador de metal e pego o lado mais fino e vou fazer um pontinho de cada lado ali. Eu vou encaixar esses pontinhos entre os pontinhos anteriores e vou fazer um pontinho de cada lado em cada coroinha para ir diminuindo aos poucos o meu pontinho e dar uma simetria melhor a essa coroinha. Vejam que eu vou fazendo esses pontinhos encaixados entre os pontinhos anteriores e ao mesmo tom de rosa. E esse é o boleador de metal que me dá um ponto em torno de 4 milímetros. Agora eu venho com o boleador verde, o lado mais grosso, para fechar as coroinhas. Mantenho o mesmo tom de rosa e acompanho o formato, encaixando os pontinhos nos pontinhos anteriores. Com esse boleador eu consigo chegar até a base da coroinha. Vejam ali que eu dou 2 pontinhos recarregando e aí sim eu descarrego até a base. Observem como eu estou fazendo no vídeo e repitam na mandala de vocês. Continuando no detalhamento da mandala, eu vou fazer agora um buquê de puxadinhos nesse puxadinho maior que eu fiz ali em tom de violeta. Eu tô com um tom de rosa para trazer a harmonia das cores e eu vou fazer esse puxadinho arqueado e acompanhando ali o formato do buquê de puxadinho. Vou fazer conforme vocês estão vendo no vídeo, de ambos os lados, e o primeiro pontinho ali é alinhado pela linha guia mesmo ali que eu fiz do compasso. Percebam que eu dou o primeiro pontinho e faço o arqueamento para dar a sensação do buquê de puxadinhos. Esse é o boleador verde, o lado mais grosso. Dou o primeiro pontinho. Aqui eu tenho que ter cuidado porque eu não esperei a tinta secar dessa
dessa camada ali. E vejam que eu consegui encostar o meu dedo ali. Então é só colocar um pouquinho de tinta e corrigir. É mais fácil quando a tinta tá molhada de se corrigir esses pontinhos. O ideal é que você espere essa camada da coroinha secar para fazer esses puxadinhos ali. Mas se você não for esperar assim como eu, né? Então tome o máximo de cuidado possível ali para não encostar o seu dedo na pintura, senão ela vai borrar. Então é só fazer esses puxadinhos de ambos os lados ali com o tom de rosa metálico para compor o buquê de puxadinho. Novamente eu vou trazer o arabesco para a borda da mandala. Vou fazer o desenho agora com a lapiseira do formato que eu quero desse arabesco. Então é um formato básico ali, como vocês estão vendo no vídeo. Eu faço um caracolzinho ali e acompanho o formato do buquê. Só fazer na mandalinha de vocês, ou se vocês quiserem fazer outro tipo de arabesco também, sintam-se à vontade, deixem a sua criatividade fluir. E vou fazer ali no tom de turquesa, vou trazer o turquesa de volta para a borda. Vou fazer esse desenho ali para alinhar o meu pincel, mas ele não vai engessar também, tá? Então assim, se eu sentir necessidade de fazer num local diferente, eu vou fazer, tá? É só realmente para mim alinhar e dar uma simetria melhor ao movimento. Como eu utilizo o pincel para fazer os arabescos da mandala, tá? Aqui eu tenho o pincel da Condor. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. O 42200, tá? Ele já tá com a pontinha umedecida, hidratada. E eu vou utilizar aqui a tinta turquesa para fazer esse arabesco aqui da mandala, tá? Então a tinta já tá aqui pronta para uso. E eu vou começar a fazer então esse adorno que eu já contornei a lápis aqui. Eu vou carregar o pincel com tinta. E eu venho aqui com o pincel reto, tá? Dou o primeiro pontinho aqui, encosto a pontinha do pincel na base. Vejam aqui que eu estou com o meu dedinho apoiado também na mesa, para dar mais firmeza no pincel e no traço. Então, apoiando o meu dedinho na mesa, eu venho e faço o primeiro pontinho aqui com o pincel bem retinho, tá? E em seguida eu começo o movimento das cerdas aqui em caracol. Vejam que o pincel vai fazendo o formato que eu quero. Eu venho até aqui, carrego novamente com tinta, continuo de onde eu parei o traço, com o meu dedinho apoiado eu vou levando a pontinha do pincel para onde eu quero. E venho e finalizo o movimento. Do outro lado, então, novamente, carrego o meu pincel com tinta, venho com ele retinho, bem no pontinho inicial que eu quero do arabesco, faço esse pontinho e vou girando o pincel e as cerdas acompanham. Bem de leve, bem devagarzinho, calmamente. Eu vou fazendo esse movimento de caracol. Carrego novamente o pincel e de onde eu parei, eu continuo o movimento que eu fiz a lápis. Novamente, esse pincel eu carrego com tinta o pincel, venho aqui onde eu inicio o meu movimento a lápis, venho com o pincel mais retinho, encosto bem a pontinha
e com o meu dedinho apoiado na mesa eu faço o movimento que eu quero de caracol. Vejam que só a pontinha do pincel vai fazendo o movimento e assim eu faço o contorno do arabesco. Vou até o final aqui, mas a tinta não dá, então recarrego e vou continuar de onde eu parei e finalizar o movimento. Se precisar corrigir esse momento, é só vir com um pincel bem leve e ir fazendo esse contorno. Vou demonstrar mais algumas vezes. Aqui faltou o desenho. O desenho é só pra gente ter noção do espaço, tá? Mas não é pra ser engessado. Então, vejam aqui que eu apoio meu dedinho, venho com o pincel e encosto bem a pontinha retinho e vou fazer o movimento de caracol. E a pontinha que vai fazendo esse contorno, rodando e até onde tem tinta. Carrego novamente e volto para fazer a continuação do traço. Opa!
Então, já estamos terminando a etapa de pintura da mandala. Agora eu vou fazer mais alguns detalhamentos nela. Vou trazer de novo o tom de Tutti Frutti para clarear um pouquinho, ele ajuda a clarear a mandala. E vou fazer o puxadinho ali, acompanhando o formato do buquê de puxadinhos. E vou cuidar só para não sobrepor o arabesco de turquesa. E esse boleador que eu estou utilizando é o verde, o lado mais grosso. Eu dou o primeiro pontinho ali um pouquinho abaixo e acompanho o formato do buquê de puxadinhos, preenchendo e dando um acabamento melhor ali para o puxadinho. É só observar e repetir na mandala de vocês. Vou trazer novamente o dourado para preencher esses espaços que tem ali e trazer a cor também para trazer a harmonia das cores na mandala. Então percebam que eu utilizo as cores na sua composição e eu trago em todas as etapas da mandala, do centro para as bordas. Percebam que tem esse mesmo esquema de cores. Eu vou fazer agora alguns detalhamentos em dourado e estamos quase finalizando a etapa de pintura da mandala. E já já eu mostro essa mandala finalizada.
E está pronta a mandala On, cheia de detalhes, repleta de cor e de significado. O que vocês acharam? Agora é só apagar as linhas guias, finalizar com seu verniz de preferência e está pronta. Olha só que lindeza! Olha essas cores, olha essa composição de ornamentos, de adornos, de arabescos e coroinhas. Que cores lindas! Que significado tem também esse símbolo do On, né? Olha esses detalhes, olha essas cores. Olha esse símbolo lindo. Eu estou apaixonada por essa mandala, por essas cores, por esses pontos e esses detalhes. O que vocês acharam? Me contem nos comentários se vocês gostaram também assim como eu. Se você chegou até aqui, deixe seu like no vídeo. E inscreva-se no canal para acompanhar todos os tutoriais que eu trago aqui para vocês. E está feita a mandalinha On. Até a próxima, pessoal!